entendeu? Que é importante demais. Que é fundamental. E esse olhar, seja quando a gente faz uma consulta com esse paciente, uma avaliação, quando a gente está acompanhando uma reabilitação como um todo, quando ele está voltando, fazendo a relação com os outros profissionais. Porque um paciente de AVC, ele não passa a ser acompanhado, digamos, não só pelo fisioterapeuta, como é meu caso. É uma equipe, né? É uma equipe, né? Fonoaudiologia, o neurologista, psicólogo, né? Às vezes o neuropsicólogo também, terapeuta ocupacional e afins, né? Com certeza. E, doutora Luciana, as causas, né? Hoje a gente já conhece bastante, né? Tabagismo, que atrapalha bastante. Você poderia mencionar assim, mais causas para o pessoal que está assistindo, né? Fazer um alerta, né? Das causas. Esse é um ponto bem importante, eu diria até fundamental, para a questão do AVC. O AVC, já se sabe há um tempo que o AVC ela é uma condição de saúde muito prevalente. Muito prevalente. É a primeira causa de morte no nosso país, né? Tirando agora especificamente a situação da Covid-19, né? Foi uma pandemia, mas é a primeira causa de morte e causa de incapacidade. Ou seja, quem sofreu um AVC, se não morreu, ficou com muitas limitações no seu dia a dia, né? E aí, é importante todos conhecerem isso, porque por mais que não tenha perto de si uma pessoa que sofreu um AVC, mas ele tem que saber prevenir. Porque qualquer um de nós podemos sofrer, da criança ao idoso. Passou-se o tempo que dizia, AVC é uma doença de idoso. O AVC não tem dono. O AVC não tem dono, infelizmente. Porque não é um grupo específico só. Sim, existem aquelas pessoas, aquele grupo que pode ter mais fatores de risco ao mesmo tempo, e aí ele fica mais vulnerável, digamos assim. E muitos desses fatores de risco são fatores de riscos modificáveis, aqueles que nós podemos modificar com mudanças de hábito, como, por exemplo, o tabagismo, né? Quanto mais se fuma, mais risco para o AVC. A hipertensão arterial, que é, na verdade, a principal causa, o principal fator de risco para o AVC, mas principal, assim, vamos dizer, de lavada nos outros. Bem mais frequente. E hoje em dia, a gente tem cada vez mais pessoas hipertensas. Pessoas jovens, que hipertensão também era tida, né, para pessoas mais velhas. Então, hipertensão arterial, que é bem importante em relação aos outros. Diabetes, colesterol alto, né, a dislipidemia. E muitas pessoas que têm colesterol alto, às vezes nem sabem que tem. Nem verdade. sabem que tem, né? A própria hipertensão, tem pessoas que não sabem que tem, porque tem a dita hipertensão silenciosa, e diz, não, eu nem sabia que eu era hipertensa, o médico me disse agora, depois desse AVC. Descobre assim, né? Descobre, e a partir de agora eu vou ter que ficar tomando remédio para isso. Sim. Outro fator de risco bem interessante é quem já sofreu algum AVC anteriormente. Ele passa a ter um fator de risco a mais para ter um novo AVC. Ou seja, o indivíduo que já sofreu um AVC não AVC pode prévio, relaxar. Porque ele pode ter de novo. Que muitas pessoas dizem, várias pessoas, né, são acometidas várias vezes. Né? Eu tive uma 10 anos atrás, eu tive 5 anos atrás. E a tendência é essas pessoas dizerem, eu tive 5 anos atrás, 10 anos, mas esse agora, ele foi mais forte. Foi pior, Esse foi pior, esse me deixou mais comprometido. O outro eu me recuperei logo. Eu fiz, digamos, reabilitação, aí eu não vou incluir não só a fisioterapia, né, a neuroreabilitação como um todo, por uns 6 meses, por um ano, e eu fiquei zerado, ou quase zerado. E agora não. Tá Mas muito por que mais isso difícil. acontece? Tá muito mais difícil. Então, isso tende a acontecer assim. Primeiro, parte do pressuposto de que a pessoa já está um pouco mais velha. Então, se ela já está um pouco, ou muito, porque pode ser 10 ou 15 anos, ou 15 anos depois, ela já pode ter outras comorbidades, outros fatores de risco junto, que na época daquele primeiro AVC, não teve. Não tinha. Ela ficou de boa. E ela ficou de boa, né? Como também esse outro AVC, ele pode atingir a mesma área cerebral ou uma área cerebral próxima, fazendo com que aquela área foi recuperada. Mas ela não é recuperada ali por completo. 100%. Então, ela já está um pouco mais vulnerável, e aí digamos vê o outro assim.
pegou ali próximo ou pegou na mesma região, então já está fragilizado nesse sentido. E quanto aos fatores de risco, Lilian, é bom lembrar também que tem aqueles fatores de risco que a gente não pode modificar. Então, aí você pode perguntar, né? As pessoas podem estar pensando, doutora, se eu não posso modificar, não adianta nem falar. Mas é isso, o pensamento tem que ser o contrário. Se eu já tenho aqueles que a gente não pode modificar, como, por exemplo, idade, a gente pode até disfarçar, mas modificar a gente não tem como, né? Então, a idade, alguma tendência genética que a pessoa possa ter, como pode ter uma tendência genética para a hipertensão, para o colesterol alto. Algum problema vascular assim, genético, né? Algumas síndromes também que podem levar. Então, daí é que a gente tem que dar mais importância para os fatores que a gente pode modificar, já que nesses eu tenho como mexer. Quando eu digo eu tenho como mexer, não é que seja fácil. Exemplo, uma pessoa que fuma, ela sabe, provavelmente, que... Né? Quase certo que as pessoas que fumam, todas elas, sabem que é prejudicial. E aí não só para um risco de AVC, como de outras doenças. Também. E não é de uma hora para outra que eu chego e digo assim, eu vou parar de fumar, jogo o cigarro fora, vai para lá. Mas eu sei que eu tenho formas para modificar, posso procurar ajuda para isso e tudo. Porque a idade eu não tenho como. E os exercícios físicos também ajudam, né? Então, inclusive, o sedentarismo, a falta de atividade física, é um fator de risco. A obesidade é outro fator de risco. E a obesidade, ela está muito relacionada nos dias atuais com a síndrome metabólica, que é o quê? O fato de... algum tempinho atrás, não muito longe. Sim. Ela está muito relacionada ao quê? A pessoa está com sobrepeso, aí a pessoa está ali com diabetes ou com uma tendência já, né? A diabetes é uma sinalização para isso. Uma hipertensão e uma apneia do sono, às vezes junto, que está roncando, fazendo apneia à noite. E aí isso tudo vai se somando. Então, é como se dissesse assim, opa, tô juntando tudo numa pessoa só para aumentar o risco. Uma hora a coisa explode, né? Então, não é simplesmente a gente deixar quieto. É tentar modificar aquilo ali. Aí é um processo demorado, mas se a gente não começar, é que não vai acontecer. Olá, você acabou de conferir mais um corte do canal da PhysioRunner Brasil. Peço para você se inscrever nesse canal de cortes e também no nosso canal de podcasts. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira conhecer esse vídeo que você acabou de ver por completo. Então lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. Eu te espero por lá.